chegando com mais um conteúdo no canal. Já peço desculpas por ontem não ter trazido nenhum conteúdo. A gente acabou tirando esse dia aí sabático para pensar pautas, para sempre tentar trazer uma pauta de qualidade aqui para você que é inscrito aqui no canal. E dessa vez a gente encontrou um recorte muito interessante lá do canal Esporte Marketing, que já trouxe algumas visões ali sobre o que foi a SAF do Esporte Clube Bahia, principalmente da questão da montagem, de como se iniciou esse processo de venda da SAF do Esporte Clube Bahia. E dessa vez eles trouxeram uma discussão a respeito de como os clubes vão se sobressair sobre outros no futuro próximo, num próximo ciclo. Discutiram ali, sobre a hegemonia desses ditos clubes grandes do futebol brasileiro e destacaram ali, uma teoria que deve ser muito importante para esse próximo ciclo, para alguns clubes se estabelecer como novas forças no futebol brasileiro. E a gente vai trazer aqui um paralelo com o Bahia, que já está se movimentando nesse sentido. Se de fato a teoria do colega tiver certo, o Bahia sai na dianteira aí, com um projeto que já está em execução. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, eu me chamo Bruno e aqui você encontra futebol todos os dias. Também te lembrar que é importante demais seu like e comentário para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e também passe a distribuir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Conto com a participação de todos vocês. E também não deixe de ser membro aqui do canal, porque todo mês um membro aqui do canal sai com uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia. Não deixe de ser membro, porque as vantagens são absurdas, beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa pauta, trazendo o vídeo lá do Esporte Marketing, no qual eles falam a respeito do futuro do futebol brasileiro e como os clubes vão se estabelecer como forças dentro do cenário nacional. Vamos jogar na tela. Durante todo esse papo, tô até aqui revendo aqui as anotações, a gente falou muito de liga, falou de benchmarks lá fora. Thiago escreveu um livro aqui. Então, eu gosto de escrevendo para ir e já memorizando o que foi dito aqui. Mas a minha pergunta, eu nem sei se tem resposta, pessoal, mas ligas geralmente, a gente vê nos campeonatos aí mundo afora, são 20 times na Série A, 20 times na Série B. Aqui no Brasil, talvez uma peculiaridade no Brasil, a gente já falou isso em alguns episódios, mais a metade dos times começa o ano falando, esse ano é meu. Mesmo que o time não tenha a menor pretensão ou vontade. É muito bom. Você fala de novo do Léo Jardim, teve esse caso emblemático do Vasco, Mas, e agora, nesse tabuleiro, entrou o Red Bull, entrou o Bahia, que é um time grande, mas não é um time que disputava o Brasileirão, ano a ano. Atlético Paranaense já está ali nas cabeças, todo ano. Muito bom trabalho. Fortaleza, Fortaleza. Bons trabalhos, vamos lá. Atlético Paranaense. Fortaleza é trabalho, consistência de trabalho. E eu fico pensando, o que vai acontecer com a primeira divisão do futebol brasileiro daqui uns 5, 10 anos, será que a gente vai de fato ter uma grande diversidade aí de clubes que talvez terminaram o século passado como os maiores clubes do Brasil e podem virar coadjuvantes? Vocês acreditam nesse potencial de transformação dos principais players do futebol brasileiro? Eu posso dar uma resposta meio piegas, assim? Uma resposta meio padrão. Futebol é cíclico. e isso é um fato. Então, no que eu acredito? Eu acredito que a gente vai girar um ciclo exatamente como você falou. Então, a gente vai girar um ciclo em que a gente desenvolva novas forças no futebol. Essas novas forças tomem a dianteira. Cresçam, perturbem os grandes. Diminuem a cadeia de valor dos grandes. Os grandes vão perceber em um determinado momento isso, vão ter que partir para uma solução alternativa, que eles vão ter que agregar ainda mais valor ao desenvolvimento da sua atividade, talvez trazendo um investidor colateral, talvez fazendo uma reestruturação societária, talvez montando uma parceria, enfim. Modelos possíveis tem vários. Modelos possíveis tem vários, para daí recuperar. Agora, uma coisa é fato e uma coisa é muito difícil. Fanbase, tá? A base de fãs, a base de torcedores, ela, dentro desse ciclo, ela é quase imutável e ela é
quem talvez conseguir destravar esse fator, talvez consiga agregar o maior valor perene dentro deste processo. Destravar valor, você diz roubar torcedores? Roubar torcedores. Ou formar novos torcedores. Ou formar novos torcedores. Então eu ia partir justamente para isso. Então, se algum clube conseguir fazer o que o Flamengo, por exemplo, fez lá atrás, que é expandir sua base de torcedores para outros estados, e torcedor ocioso é o que mais existe, né? Não são 220 milhões de brasileiros que torcem efusivamente, não é, isso não acontece. Ou até você cruzar barreiras, como fizeram os europeus, você consegue efetivamente se perenizar dentro desse ciclo. Então eu acho que o grande desafio desse ciclo, eu não acho sinceramente que vai mudar muito os poderes num longo prazo. Mas o grande desafio é fazer, por exemplo, o que o Atlético Paranaense fez. Que ele mudou efetivamente de forma perene de patamar. E construiu torcida. E Né? construiu Você volta torcida. lá no começo da década de 90, a gente olhou muito isso por conta do Curitiba, né? A torcida do Atlético Paranaense era era metade da torcida do Curitiba, né? Hoje ela tá em pé de igualdade, se não for um pouquinho maior ainda. Então acho que essa é a brincadeira, mas que de fato eu acho que a gente vai presenciar um enfraquecimento dos grandes nos próximos anos, para depois haver uma recuperação de força dos grandes. Eu acho que é muito provável. Acho que, de novo, fazendo um zoom out aqui, voltando em 16, né, com o ano que a gente começou o Outfield, e o ano que Palmeiras e Flamengo estavam no meio do turnaround, a figura, você pega a tabela do Brasileirão em 2016, ela era bem diferente da tabela de hoje, né? Tem essa turma aí entrando no top 10 ali, né? O Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Ceará acabou sendo rebaixado. Então, a figura já mudou um pouco. Aí, complementando a resposta do Sica e sendo um pouco mais apocalíptico, por um lado, eu acho que o grande que não se mexer tende a acabar no longo prazo. Nesse movimento cíclico, se o grande não entender que ele tem que mudar a forma como as coisas são feitas, o grande tende a diminuir, o grande tende a ficar mais fraco. E aí tem exemplos no futebol europeu de clubes, né, que foram enfraquecendo até chegar ao ponto de quebrar. Alguns deles voltaram, caso da Fiorentina, caso do Napoli, mas tem toda uma história aí de enfraquecimento. Quem não muda vai se enfraquecendo e vai ficando, vou falar menor, mas não tão grande quanto era. Irrelevante. Menos relevante, exato. Então nesse ciclo, e vários dos clubes grandes já estão se mexendo, né, por isso que eu falei aqui em várias soluções possíveis. A SAF não é a bala de prata, a associação não é a bala de prata, mas você tem caminhos para mudar o negócio. Ou você muda, né? A gente fala muito isso no Outfield, a forma de fazer futebol mudou. Se você não mudar, você vai ficar para trás. Então, nesse ciclo, quem não mudar, aí a minha opinião é que tende a ir ficando para trás com o tempo. Eu concordo. Tá aí, meus amigos. E aí a gente traz isso para o Bahia, né? A gente começa a tentar trazer uma análise do que tem feito o Bahia, né? A mudança já começou no Sport Clube Bahia, eu acho que isso é nítido para todo mundo. Mas principalmente nesse tema da fanbase, né? O Bahia ele tem acordado para essa questão. Só que para mim são dois pontos assim paralelos, né? Que a gente precisa ter um determinado cuidado ao analisar, né? O Bahia tem feito um movimento no interior do estado bastante interessante, né? Para tentar resgatar primeiramente dentro do seu próprio estado torcedores que foram roubados para times lá do eixo sul e sudeste, como é o caso do Flamengo, né? Eu acho que é muito fácil você ir passear pelo interior do estado e você se assustar com a quantidade de torcedores do Flamengo que existe no interior do estado. E isso eu falo no Nordeste inteiro, tá? Eu que moro em Fortaleza, já tem 3 anos e também acabo passeando pelo interior daqui, é muito grande. Até em Fortaleza mesmo, eu acho que tem tanto torcedor do Flamengo quanto torcedor do Fortaleza e do Ceará, sabe? Então, o Bahia tá fazendo esse pontapé, né? Já deu esse pontapé em tentar resgatar lá o interior do estado, levando o que? A caravana, né? O itinerante do Bahia, que tá passeando aí atualmente pelo interior. Teve a ação, né, que foi muito, muito elogiada no cenário nacional de o Bahia levar
a possibilidade de torcedores de lá trocarem suas camisas, né, camisas de outros clubes, pela camisa do Bahia. Isso é interessante demais, principalmente agora que a marca Esquadrão vai estar saindo do Sport Clube Bahia para dar lugar à Puma. Com certeza vai ter um grande estoque aí reprimido, né? Que o Bahia poderá intensificar esta ação, fazendo com que torcedores troquem suas camisas de clubes do eixo sul e sudeste pela do Bahia, e com certeza isso já cria ali vamos dizer, um carinho, né? Vou colocar aqui que a palavra perdeu, não era essa palavra que eu queria, uma simpatia, pronto. Já cria uma simpatia logo de cara com o Bahia nesse torcedor, né? E de repente ele vai lá, se interessa, pô, tô com a camisa, vou colocar aqui, vou assistir um jogo. E aí começa a gostar, e aí a gente vai cada vez mais aumentando o nosso número de fanbase. E para além disso, né, tem um outro ponto da moeda que a gente precisa ter de fato atenção, né, que é a questão da elitização que o Bahia está propondo à sua torcida. A gente acabou de falar, né, que tem vários torcedores aí pelo interior do estado e que a realidade ainda é pior do que a realidade de quem está na capital. E quem está na capital já está começando a sofrer esses efeitos da elitização, né? A gente está vendo aí aumento no preço de ingresso, aumento no preço de sócio, aumento no preço da camisa, né? E isso é um problema, porque precisa se entender quem é de fato o potencial torcedor para o Sport Clube Bahia. Historicamente é um torcedor povão, um torcedor mais humilde, né? E a gente sabe, futebol tá mudando, o futebol precisa, né, de maiores investimentos, e com isso precisa se distribuir, né, em preço de ingresso, em preço de camisa, enfim. Mas é preciso pensar também em ações que possam contemplar esse torcedor que não tem a capacidade de deixar R$300 para comprar uma camisa, pagar R$160 para assistir um jogo, que se vacilar é o valor de um ingresso inteira, né? Que é a realidade da maioria. Então é preciso ter esse cuidado. Mas no geral, acho que o Bahia vem se movimentando de maneira interessante, né, para poder sair na dianteira aí, né, nesse novo ciclo do futebol que cita aí os colegas lá do Esporte Marketing. Mas eu quero saber sua opinião e sua análise também. Deixa aí nos comentários, porque é sempre bom contar com esse debate aqui, beleza? É isso. Se você gostou do conteúdo, também você deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Não deixe de ser membro aqui do canal e também não deixe de se inscrever, porque cada vez mais nosso canal cresce e vai ser muito bom contar com você fazendo parte da nossa comunidade, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!